Localizada em um território de evidente exclusão social e de histórica negação de direitos, a cidade de Alvorada possui um dos 17 campi do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu não tinha mais aula, eu não saía mais de casa, eu ficava só em casa. Eu comecei a conviver com a minha família de uma forma muito mais intensa. Nossa, foi um impacto totalmente negativo, porque a gente via as pessoas morrendo, a gente via as pessoas passando fome, passando necessidade, enquanto a gente tinha que ficar em casa, não podia sair, não podia ter contato com ninguém. Então foi muito difícil, né? Principalmente na hora dos estudos, porque foi EAD, né? E a internet, ela dificultava muito, porque trancava toda hora. Eu perdi muita informação e não conseguia acompanhar, né? E o meu computador era muito ruim. Eu acho que na pandemia eu só consegui me dedicar a cadeiras que, de alguma forma, não eram tão pesadas, né? Acabou, a gente vai morrer. A sensação que a gente tinha era essa. Isso que eu, na minha casa, por conta da minha filha, que é uma pessoa com deficiência, a gente fez um lockdown rigoroso. Impactou de uma forma pessoalmente e emocionalmente muito grande, assim, especialmente na minha filha. Então, a nossa vida naquele momento, ela se resumiu a cuidar do psicológico nosso, claro, mas especialmente da Sofia. Claquete? Faz a claquete. Claquete, cena 1. E aí aquela coisa tipo, é um mês, é 2 meses, é 3 meses. E aí foi, né? 6 meses, 1 ano. E realmente, assim, o meu trabalho ficou bem complicado. Fiquei em casa, me preservando as pessoas também. Tive auxílio, né, da família, muito para me manter aqui. Isso da gente ter que mudar nossa rotina, né, de ficar em casa, de não ver as pessoas, toda a parte da gente ter que estudar online foi bem difícil, né, ainda mais no início, se adaptar a isso. Sei lá, naquele momento eu precisava mais, sei lá, colocar pra fora de alguma maneira. Sei lá, ler algum texto pesado, enfim, pensar. Eu não consegui me concentrar nos estudos por ser à distância, daí tinha que ser dentro de casa. E lá em casa tem muitas pessoas, no caso, era eu, minha mãe e mais 4 irmãos. E daí era muito barulho o tempo todo e eu não conseguia me concentrar. Bom, aí veio vacina, né? Aí a gente começou a ter uns momentos de respiro, as aulas presenciais da minha filha voltaram, as coisas começaram a melhorar. Eu fiquei 1 ano sem estudar, porque o IFE ficou meio que 1 ano, mais ou menos, sem dar aula. Daí, no 2º ano, eu consegui produzir melhor, eu consegui estudar melhor. O IFE começou a dar aula remotamente pra gente, então eu fui tentando me adaptar melhor, porque a gente chegou num ponto que a gente não sabia mais quando ia acabar e se ia acabar. E até agora a pandemia não acabou. A gente se cuidava muito, né, por causa do vírus, né? A gente ficava sempre em casa, né? A gente evitava de passear, essas coisas, de sair, e ficava, né, com medo, né, do perigo aí do coronavírus. Então, naquele último ano, a gente já vinha se preparando, assim, para fazer muita coisa, para fazer muita atividade, pensando muita ação, muito projeto. E quando entra a pandemia, logo ali no início, em março ainda, foi, nossa, um baque muito grande. A gente nem imaginava, na verdade, que seguiria tanto tempo, né? Porque as aulas elas eram... A gente recebia avisos de que não teria aula de semana em semana, né?
não foi só a pandemia, né? Foi tudo que a gente viu de descaso com a vida das pessoas e a gente, pensando em casos não notificados, a gente teve aí 1 milhão de mortes. Metade delas poderiam ter sido evitadas. Porque 1 mês de vacina antes já teria evitado muitas mortes. Bom, saúde nem se fala, né? A gente, além da psicológica, eu comecei a fazer terapia logo depois que eu fui demitida. Teve alguns momentos de depressão, não tem como dizer que não, né? De desânimo, enfim, em geral. Acho que nesse primeiro ano, assim, foi mais intenso, assim. Aí, no segundo ano, eu resolvi dar uma virada nessa chave, né? Eu digo, não, preciso manter minha mente ativa. Tiveram cadeiras que foram ofertadas, tipo, cadeiras de som, que, tipo, não deu pra fazer, sabe? Porque a gente precisa da prática, não teve como fazer esse jogo de teoria e prática, né? Que nem agora a gente tá tendo a cadeira de som e performances e a gente meio que tá dividindo ela, né? Meio período, assim, teoria, outra metade é prática, sabe? Na questão de trabalho, eu melhorei bastante no desenho, em me expressar com desenho também. A gente sempre estava no campus, a gente se envolvia em mais atividades além do turno da aula, né? A gente ia de manhã, ia de tarde, se envolvia em projetos de extensão, projetos de pesquisa, em outras ações, em coletivos, no coletivo Marielle Franco. Então, a gente sempre estava envolvido. Quando vem a pandemia, ela causa esse distanciamento, assim, e esse isolamento, né? Porque as coisas começam a ser feitas sozinhas, não é mais em grupo. É eu, individualmente, na minha casa, na frente de um computador, buscando e tentando fazer as coisas. É estranho porque todo o nosso amadurecimento e toda a construção da nossa vida adulta foi durante a pandemia. Então, tudo que a gente passou durante a pandemia não era uma situação normal. Eu não conseguia fazer exercício em casa, eu não conseguia me concentrar em nada, não conseguia estudar. Eu vinha de um hábito de 2018 e de 2019 de ler um livro por mês. Eu comecei a ler no início da pandemia e não consegui terminar nenhum. Em nenhum momento eu pensei em desistir do IFE, pela minha trajetória naquele espaço e saber da importância que tinha, assim, né, o diploma. Segundo o IPEC, 2 milhões de adolescentes entre 11 e 19 anos abandonaram a escola sem concluir a educação básica em 2022. Eu ainda tenho uma certa dificuldade dessa questão da mobilidade, chegar até aqui. Eu acho que é uma questão que a gente peca ainda aqui no município, né, de transporte público. Agora que eu tenho passe livre, até julho eu não tinha passe livre, eu tinha que vir de Porto Alegre até aqui caminhando e voltar caminhando. Dava 1h30 mais ou menos de caminhada. Às vezes eu estava com dor, não conseguia vir, se chovia eu não conseguia vir, então eu tenho bastante falta também dessa época. É estranho voltar depois de muito tempo, porque a gente mudou demais. Então, muitos dos meus colegas saíram e muitos continuaram. E os que continuaram, a gente percebe o quanto a gente mudou, o quanto a gente pensa diferente hoje em dia, o quanto a gente se relaciona diferente com as pessoas. Esse retorno foi muito bom, né? Era o que a gente mais esperava voltar no presencial. Foi difícil se adaptar de novo às provas, aos trabalhos. E ainda mais que a gente faz o curso técnico, né, de audiovisual. Aí a gente meio que parou de mexer nos equipamentos, né? E tem toda aquela função dos nossos trabalhos, né, de produção. Quando eu voltei, eu estava bem feliz de estar de volta estudando presencialmente, porque eu ia conseguir focar melhor. Mas com o tempo, igual, eu já estava desgastado da pandemia e foi piorando. E o psicológico também não estava bom. Agora, né, que voltou, né, eu me sinto muito melhor, né. Fica como se fosse algo bonito, sabe, essa troca, né, e poder desenvolver melhor, né, poder mexer nos computadores, né, fazer a parte de gravação e também ter esse contato com o intérprete que facilita muito, né. Eu vou te dizer que aqui no Instituto é um lugar eu me sinto muito à vontade, assim, sabe, para conversar, para dialogar, para colocar os meus posicionamentos. Apesar do campus Alvorada não ter fechado turmas, esse é um problema que afetou o Rio Grande do Sul. Fechar turmas reduz vínculos e contribui para a evasão escolar. O que mais fica de memória é a nossa união, assim, e a nossa proximidade mesmo, o afeto, uns com os outros, e a união de ocupar aquele espaço e de estender as amizades
para além do IFE, assim. Os projetos que a gente fazia junto, o sarau, do Sol e da Lua, que a gente sempre participava, a galera cantava, sempre estava junto. Então, o sarau é uma partilha cultural que a gente faz, um palco aberto, né, aqui no pátio do campus. Ele tem desde 2018. Aí até a gente continuou durante a pandemia, né, de uma forma bem diferente do normal. Deixa pra lá, que de nada adianta esse papo de agora não dá. Que eu te quero agora e não posso, nem vou te esperar. Que esse lance de um tempo nunca funcionou pra nós dois. E a gente teve o retorno então dele presencial e foi muito bom, né? Porque a gente tem essa relação mais afetiva aqui no campus, então não ter o sarau é estranho. E aí agora com esse retorno a gente, enfim, consegue ficar mais juntos e compartilhar arte. Mas tem surdos aqui, né? E é legal ter essa troca, né? Os colegas também que eles vão aprendendo alguns sinais, vão se desenvolver. A comunidade do IFE é bem acolhedora. No geral, meus colegas, até porque minha turma é pequena, os professores conseguem dar bastante atenção. O projeto do IFE ele começou com um programa de educação muito importante, inclusive pela possibilidade de ser um espaço onde os alunos do ensino médio podem estar aí convivendo com os alunos da graduação. A gente tem aí os déficits, né? Por ser um campus novo, é um campus que não tinha sido terminado, isso é muito ruim para a comunidade. É um campus que não tinha laboratórios e equipamentos suficientes para todos, isso é um déficit, é muito ruim para a comunidade, né? Porque a importância desse campus no lugar, no território onde ele está, é inegável para toda a população, né? Eu acho que é um espaço muito importante para a cidade, uma cidade que demanda muito por espaços, né, físicos voltados para a arte, né, espaços públicos. O IFE, ele é além do sentar na sala de aula, né? E ver uma aula e anotar no caderno, e é isso. Não, ele é as conexões que tem ali, os projetos que a gente desenvolve, as ações que a gente pensa a partir daquele espaço. E esse espaço que a gente criou, né? Com esses projetos, eles trouxeram isso, assim, não nos deixaram largar de mão, assim. Então, estudar precisa muito de esforço, né? Então, essa é a minha dica que eu dou para eles, né? Aqui a instituição aqui de Alvorada, aqui ela é muito boa, sabe? E eu sei que às vezes a gente sente, tem muitas dificuldades, mas a gente vai conseguir desenvolver e não desistir. O estudo é o caminho para isso, então a gente tem que estudar, tem que se esforçar. Pensando no nosso campus especificamente, que é um campus que está em votação, né, que está em construção, eu acho que esse processo de construção se dá muito com os próprios alunos, assim, sabe? Então, eu sempre senti que esse é um espaço que nos ouve, assim. Não é fácil, mas vale a pena. E tem que ter bastante foco também. Só desejo vida longa ao IFE, que o IFE consiga melhorar essa estrutura em Alvorada para poder acolher mais cursos, mais estudantes. O poder estar aqui dentro, o poder expandir a mente e ter outras visões de mundo, né? A gente que vem de Alvorada, geralmente a gente não tem muita oportunidade, não tem muita visão, assim, não nos tem um leque de possibilidades, né? As possibilidades que a gente tem são muito curtas, é muito restrito. Tanta gente passou aí, né? Muita gente já foi embora. Eu acho que quem entra aqui, quem estuda aqui, sai transformado. A população brasileira quer democracia, né? E isso é a primeira porta para a gente ter direito à educação pública, né? Gratuita, de qualidade. Para quem é pobre, não tem outra saída. Tipo, ou a gente estuda ou a gente aceita o que vier, sabe? Então, acho que o estudo é a única forma da gente conseguir uma vida melhor.
A chegada da pandemia para mim foi bem desesperadora. Não conseguia produzir nada, não conseguia acompanhar as disciplinas à distância e hoje, após 2 anos, eu simplesmente apaguei da minha memória o primeiro ano de pandemia. Fazer a gravação deste documentário foi bem esclarecedor, pois ouvindo os entrevistados, percebi que não fui a única que não conseguiu fazer muita coisa durante este tempo distante. A pandemia deixou o mundo inteiro em desespero. Enquanto alguns conseguiram produzir e estudar mais, eu não consegui acompanhar as aulas à distância e com isso não poderei me formar junto com os meus colegas que iniciei o curso. Produzir esse documentário foi de certo modo acolhedor, pois assim como eu, muitos alunos foram prejudicados no seu desempenho acadêmico, além das outras áreas das nossas vidas. Achei interessante a gravação do documentário pelo fato de poder compartilhar outras realidades, podendo assim me identificar com alguns casos. Para mim, a pandemia afetou em vários aspectos, desde trabalho, estudo e vida pessoal, e o que eu posso tirar disso foi que no tempo em casa pude me dedicar mais artisticamente. Para mim foi contraditório, pois o trabalho e a geração de renda foi péssimo, mas meus estudos e minha produção musical e artes visuais foram imersivas e muito bem qualitativas. O documentário realizado foi um modo de a gente mostrar a realidade do campus, dos alunos e da comunidade acadêmica. Foi muito bom fazer e aprender e conviver com as colegas e entrevistados.